Era uma vez uma pobre viúva que vivia com seus 3 filhos numa região árida, ao pé de uma montanha. Os 2 filhos mais velhos não prestavam para grande coisa. O caçula era o filho carinhoso e trabalhador que sempre procurava ajudar a mãe no que podia. A mulher passava seus dias tecendo belos panos de seda, sem descanso, fazendo brotar dos seus dedos flores vistosas, pássaros, bichos e paisagens de todos os tipos. Depois levava os tecidos prontos para a feira de uma aldeia vizinha e recebia em troca dinheiro suficiente para comprar comida para ela e para os filhos. O filho mais novo costumava ir cortar lenha numa floresta próxima, enquanto os outros 2 irmãos se espreguiçavam ao sol, esperando que a mãe trouxesse comida para eles. Um dia, a mulher acabou de vender seus panos bordados um pouco mais cedo que de costume e foi então dar uma volta pela feira. De repente, seus olhos pousaram numa linda tela pendurada na porta de uma loja. Era um quadro onde se via uma montanha parecida com a que havia atrás da sua aldeia, só que em vez de cabanas pobres, como a dela e as de seus vizinhos, havia diante dela uma porção de lindas casas coloridas. A mais bonita, bem no meio do quadro, era uma casa de 2 andares, com colunas vermelhas, portas amarelas e telhado azul. À sua frente estava um jardim, com um pequeno lago onde nadavam peixinhos vermelhos. Nas encostas da montanha, do lado esquerdo do quadro, muitas ovelhas pastavam, e do outro lado, campos de trigo se estendiam a perder de vista. No alto do céu, um sol, brilhante e vermelho, emoldurava toda a paisagem do quadro. A mulher ficou encantada com tanta beleza e não se cansava de olhar cada detalhe. Num impulso, sem hesitar, 1 minuto, tirou todo o dinheiro que tinha acabado de receber e comprou o quadro. Ainda lhe restaram algumas moedas, então ela pôde comprar um pouco de arroz para levar para casa. Só uma vez, ela pensou, não será tão terrível. Outro dia comprarei alguma comida melhor para os meus filhos. No caminho, parava de vez em quando para, no meio da estrada, admirar o quadro. Nunca tinha se sentido tão feliz em toda a sua vida. Quando chegou em casa, a mulher pendurou o quadro perto da porta, com muita satisfação. Os 2 filhos mais velhos, é claro, resmungaram e acharam ridículo gastar tanto dinheiro só para comprar um quadro. Mas o caçula disse: "Mãe, se eu fosse a senhora, teceria um quadro de seda usando esse aqui como modelo. Enquanto estiver tecendo a casa, as flores, o riacho, a montanha e tudo mais, terá a impressão de já ser dona de tudo isso." "Não fica pondo essas ideias na cabeça da mãe", falou o filho mais velho, bocejando. "Se ela começar a tecer por prazer, onde é que vamos encontrar dinheiro para viver?" "Não se preocupem, meus filhos", ela disse. "Vou tecer meu quadro apenas durante a noite e de manhã bem cedinho. No resto do dia vou trabalhar como sempre, para sustentar vocês." Então ela escolheu e comprou os fios das cores mais lindas e se pôs a trabalhar. Durante um longo ano, ela ficou dia e noite sentada a tecer. De noite, acendia uma tocha e a fumaça provocava lágrimas em seus olhos. Quando elas caíam sobre o pano que estava tecendo, elas incorporava ao quadro. Foi assim que teceu o lago com suas lágrimas. No 2º ano, os olhos da mulher estavam tão irritados que até sangravam. E eram lágrimas vermelhas que caíam sobre o brocado que ela tecia. Com elas foram feitas algumas flores e o sol vermelho que iluminava o céu. No 3º ano, o quadro estava terminado. Continha tudo que estava no modelo
especialmente no lugar da pobre cabana da mulher, havia uma grande casa de 2 andares, com colunas vermelhas, portas amarelas e telhado azul. A mãe enxugou os olhos avermelhados e chamou os filhos com um sorriso enorme de satisfação. Venham ver como ficou bonito o quadro de seda que eu teci. Os 3 filhos se aproximaram. Nossa, que maravilha! Podemos vender esse quadro por uma fortuna, disse o filho mais velho. Claro, vamos ganhar muito dinheiro com a venda desse quadro, confirmou o segundo filho. Mas o mais novo disse: a nossa mãe construiu uma casa de seda para nós. Vamos viver nela, em pensamento. Isso mesmo, meu filho, disse a mulher. Fiz esse quadro para o meu prazer e não pretendo vendê-lo de jeito nenhum. Mas aqui na penumbra não se enxerga muito bem tudo o que existe nele. Vamos levá-lo para fora para podermos vê-lo melhor. A mãe pendurou o quadro fora da casa e todas as cores ficaram mais intensas. Lá, à luz do dia, é que se podia ver realmente o quanto era bonito. Os vizinhos vieram admirá-lo e cada um cumprimentava a mãe e ela sorria sem parar. De repente, ela sentiu no rosto a carícia de uma brisa leve. O pano de seda balançou. Um vento mais forte o sacudiu e, por fim, o arrancou da porta onde estava pendurado. Num instante, o quadro saiu voando pelos ares e sumiu. A mãe deu um grito e desmaiou. Os vizinhos saíram em todas as direções procurando o quadro de pano. Os filhos percorreram toda a redondeza, mas ninguém encontrou aquele quadro de seda. Depois do sumiço, a mulher adoeceu. O filho mais novo tentava consolá-la. Como podia? Preparava sopas de gengibre, mas a mãe ia definhando rapidamente. Passou algum tempo, ela falou para o filho mais velho: se você quer que eu viva, vá procurar o meu quadro de pano e o traga de volta. Sem ele é como se eu tivesse perdido uma parte da minha vida. O filho calçou suas sandálias e saiu em direção ao leste. Andou durante muito tempo até chegar a um desfiladeiro onde avistou ao longe uma casinha de pedra. Na frente da casa havia um cavalo com o pescoço esticado na direção de uma moita de morangos. — Por que o cavalo não come os morangos? Perguntou o rapaz para si mesmo. Por que será que ele fica assim, esticando o pescoço com a boca aberta? Ao se aproximar, constatou que o cavalo era de pedra. Enquanto olhava aquela cena com muita surpresa, uma velha sorridente saiu de dentro da casa de pedra. — O que é que você está procurando, hein, meu filho? Ela perguntou com a maior cordialidade. — Eu estou buscando um quadro de pano que a nossa mãe teceu, respondeu o jovem. Mal ela acabou de terminá-lo, o vento o levou, ninguém sabe para onde. Por acaso a senhora tem notícia do seu paradeiro? Sim, tenho, falou a velha balançando a cabeça. Foram as fadas da montanha ensolarada que pegaram emprestado o quadro da sua mãe. Querem usá-lo como modelo para tecerem um brocado igualmente bonito. Eu fico feliz em saber para onde dirigir meus passos para reencontrá-lo, disse o jovem. A senhora poderia me indicar o caminho da montanha ensolarada? Quero ir logo para lá. É fácil dizer, mas difícil de realizar, disse a velha com uma expressão enigmática. Só se pode chegar lá montado nesse cavalo aqui. Mas esse cavalo é de pedra, falou o irmão mais velho. Pouco importa, disse a velha. O cavalo voltará à vida assim que você implantar seus dentes nas gengivas dele, para que ele possa comer os morangos. Se quiser, eu ajudo você a arrancar seus dentes com aquela pedra. O filho mais velho olhou para a velha aterrorizado. Seus joelhos tremiam. E ainda não é nada, continuou a velha, parecendo não ter percebido o espanto do rapaz.
E isso ainda não é nada, continuou a velha, parecendo não ter percebido o espanto do rapaz. O cavalo fará você atravessar as chamas de um vulcão e o gelo de uma geleira. Só depois, além do mar, você vai encontrar a montanha ensolarada e as fadas. Agora, se durante o percurso você suspirar uma única vez que seja, as chamas vão reduzi-lo a cinzas. Os pedaços de gelo da geleira vão quebrá-lo todo e as ondas do mar vão afogá-lo. O filho mais velho recuou 2 passos, olhando para o caminho por onde tinha vindo. A velha sorriu. Se você não estiver disposto, não se esforce. Melhor voltar para casa. Eu vou lhe dar uma caixinha cheia de moedas de ouro para a sua caminhada. A senhora vai me dar sem mais nem menos essas moedas? Assim, sem pedir nada em troca? Perguntou o irmão mais velho. Sim, assim, por nada, respondeu a estranha velhinha. De fato, é verdade, eu prefiro voltar para casa, disse o irmão mais velho, pegando as moedas de ouro e sumindo pelo mesmo caminho por onde tinha vindo. Ao chegar numa encruzilhada, ele parou e falou para si mesmo: para uma pessoa apenas, essas moedas são suficientes, mas para 4 não vão durar muito. Melhor eu ir à cidade do que voltar para casa. Vou viver muito bem lá. E para a cidade ele foi. Vendo com o tempo que o filho mais velho não voltava, a mãe falou para o segundo filho: seu irmão está viajando, Deus sabe onde. Sem dúvida se esqueceu de nós. Vá, meu filho, vá ver se encontra meu belo quadro de pano. O filho do meio calçou suas sandálias e se pôs a caminho. Encontrou a mesma cabana e a mesma velha. Que bons ventos o trazem por aqui, meu filho. Eu estou à procura de um quadro de pano que a minha mãe teceu. O vento o levou, respondeu o segundo filho. Um irmão seu já passou por aqui, mas teve medo de reconquistar o quadro de pano porque teria que atravessar chamas e geleiras montado naquele cavalo. O segundo filho, ao saber de tudo que teria que enfrentar, também foi para a cidade com o dinheiro que recebeu da mulher e nunca mais voltou para casa. Ao cabo de mais um mês, a mãe chamou o caçula e lhe disse: filho, se não encontrar o meu quadro, creio que eu não vou resistir por muito tempo mais. Vá, por favor, à procura do meu quadro de pano. O filho caçula calçou suas sandálias e partiu. Chegou ao desfiladeiro, em frente da casinha de pedra e do cavalo de pedra com o pescoço esticado para os morangos. Na porta da casa encontrava-se a velha, que parecia esperar por ele. Ela o recebeu dizendo: o caminho que leva para o quadro de pano é difícil. Os seus irmãos maiores preferiram receber de mim uma caixinha com moedas de ouro e ir gastá-las na cidade. Não preciso de ouro, disse o terceiro filho. Essas moedas não irão devolver a saúde da minha mãe. O que é que eu devo fazer para recuperar o quadro que ela teceu? A velha explicou tudo ao moço e mal acabou de falar, ele já tinha pegado uma pedra, quebrado seus dentes e implantado na boca do cavalo. O cavalo se reanimou, engoliu 10 morangos e o rapaz montou nele, partindo imediatamente rápido como o próprio vento. Não se esqueça, não pode dar nenhum suspiro, mesmo que as chamas estejam queimando você ou o gelo ferindo seu corpo. Senão você vai morrer, gritou a velhinha de longe. Ofegante, o moço cavalgava sem parar na direção do interior dos rochedos, até chegar a um lugar cheio de chamas que saíam das entranhas da terra. Ele criou coragem e julgou-se com o cavalo para atravessar a muralha de fogo. As chamas o queimavam e o asfixiavam, mas ele não deu nenhum suspiro, já estava achando que as chamas iriam acabar com ele, quando o cavalo deu um grande salto e eles foram parar num caminho bem estreito e sombrio por entre os rochedos, onde tudo parecia estar muito calmo. As chamas tinham ficado para trás.
Ele enxugou o suor do rosto e respirou a plenos pulmões o ar fresco, esporeando depois de novo o cavalo para continuarem a corrida. Andaram assim por muito tempo naquele caminho bem estreitinho, até que o rapaz começou a sentir um ar gelado. Ao longe, ouvia-se um barulho estrondoso. Mais uma vez ele esporeou o cavalo. Corriam com uma rapidez enorme, quando de repente o caminho estreito entre as rochas se abriu. O cavalo parou. O rapaz começou a tremer de frio. Olhando em volta, percebeu que se encontravam no meio de uma inundação marinha. Até onde a vista podia alcançar só se via gelo. Era uma imensa geleira e com enormes icebergs ameaçadores que se chocavam com um grande estrondo. Do outro lado da geleira, avistava-se bem longe uma alta montanha verde, inundada pelo sol. É a montanha ensolarada, ele pensou. Rápido, meu querido cavalo, estamos quase chegando. O cavalo, sem hesitar, jogou-se nas ondas geladas. Aquele gelo movediço queimava e feria a pele do cavaleiro. As ondas o sacudiam e ameaçavam jogá-lo do alto do cavalo. Mas o rapaz cerrou a boca e não deixou nenhum som escapar dos seus lábios. Quando já estava quase se afogando, o cavalo conseguiu alcançar a outra margem. O bom sol secou suas roupas, cicatrizou as feridas e antes que ele pudesse compreender o que se passava, já se encontrava no topo da montanha. Diante de seus olhos brilhava um palácio de cristal e vindos do jardim ouviam-se risos e cantos. O rapaz entrou pela porta de honra do pátio e desceu do cavalo. Diante dele estavam lindas jovens ocupadas em tecer. No meio delas encontrava-se o quadro da sua mãe. Ao perceberem o rapaz, as moças abandonaram seus tiares e vieram ao seu encontro, rindo muito. Uma delas, bem miudinha, com um vestido vermelho, encantou o jovem particularmente. Mas logo sua atenção foi chamada por uma mulher imponente que descia as escadas de mármore do palácio. Ela usava um vestido prateado como os reflexos do sol no mar. Seus cabelos compridos estavam presos por um pente de ouro. Sou a rainha das fadas, ela disse. Nunca ninguém vem aqui. Por que você fez essa viagem tão cheia de perigos? Vim à procura do quadro de pano da minha mãe, disse o rapaz. Esse que está aqui com vocês. Sabia que a minha mãe ficou doente quando ele desapareceu? Não foi por mero acaso que o vento levou o quadro de pano da sua mãe. Fomos nós que ordenamos que ele fizesse isso. Queríamos utilizá-lo como modelo para tecermos também um lindo quadro. Se você puder emprestá-lo por mais essa noite, amanhã poderá levá-lo embora. Enquanto isso, você é o nosso hóspede, falou sorrindo a rainha. Logo em seguida, continuaram seu trabalho. Ficaram tecendo a tarde toda. Ao crepúsculo, suspenderam no teto uma pérola que brilhava na noite para que elas pudessem continuar tecendo. O rapaz estava tão esgotado pela viagem que ele adormeceu sem perceber. Enquanto isso, as fadinhas acabavam, uma após a outra, seu trabalho no tear e foram dormir. Somente a mais jovem ficou acordada, aquela de quem o rapaz tinha gostado à primeira vista. Ela ficou olhando o quadro da mãe do rapaz por um tempo. E então, pegou um fio vermelho, acrescentou um bordado naquele tecido e foi se deitar. O rapaz acordou à meia-noite. A sala estava vazia. Só havia lá o quadro tecido por sua mãe enrolado sobre uma mesa. Por que eu vou esperar até amanhã? Ele pensou. Pegou o quadro de pano, montou no cavalo e tomou o caminho de volta.
Foi em vão que as ondas do mar lançaram nele os maiores blocos de gelo e que as chamas do vulcão tentaram engoli-lo. O rapaz aguentou firme e, antes que pudesse se dar conta, estava na frente da casinha de pedra. A velhinha já estava espiando a sua chegada por uma fresta da porta. Estou feliz de vê-lo de volta, meu filho. Você é bom e valente. Conseguiu o que queria. Eu vou devolver os seus dentes. Retirou os dentes do cavalo e os reimplantou na boca do rapaz. No mesmo instante, o cavalo virou outra vez de pedra. Pegue essas sandálias de pele de cervo, disse ainda a velha. Ao calçá-las, você retornará à sua casa num piscar de olhos. O rapaz agradeceu-lhe sua ajuda, calçou as sandálias de pele de cervo e logo foi parar na frente da casa onde tinha nascido. Uma vizinha aproximou-se ao vê-lo chegar. De cabeça baixa, ela disse: é bom que você tenha voltado. Ninguém sabe o que vai acontecer com a sua mãe. Ela não sai mais da cama, enxerga cada vez menos, dá dó de ver. O rapaz entrou correndo em casa. Veja, minha mãe, o que eu trouxe para a senhora? E mostrou o pano que tinha guardado debaixo do seu casaco. O quarto se iluminou todo quando ele desenrolou o tecido de seda. A hora em que a mãe percebeu que o filho tinha trazido o seu quadro de volta, deu um grito de alegria. No mesmo instante estava curada. Pulou fora da cama, surpresa ao ver as forças lhe voltarem. Pegou o quadro e, de repente, estava enxergando muito bem. Então disse ao filho: vamos levar meu quadro para fora para podermos vê-lo melhor. O filho pendurou o quadro do lado de fora da porta da casa. As cores brilhavam ao sol. De repente, deu um vento. O quadro foi se desenrolando mais longe, cada vez mais longe, até cobrir toda a paisagem em volta. Tão longe quanto se podia enxergar, na encosta da montanha, viam-se agora campos de trigo dourado, ovelhas pastando. Tudo que havia no pano tecido pela mãe estava ali, de verdade. Das casinhas prateadas saíam agora os vizinhos maravilhados, não acreditando naquele milagre. O filho chamou a mãe e a levou até o jardim, na frente da linda casa de 2 andares, que era agora a casa deles. Foram devagar em direção ao lago, os olhos cheios de tantas maravilhas. De repente, o rapaz parou com o coração aos pulos. Perto do lago estava a fadinha miudinha, de vestido vermelho, sorrindo para ele. Ué, como você veio parar aqui? Ele perguntou. A jovem começou a rir, abaixando os olhos. É que eu me bordei no quarto da sua mãe e você, sem saber, me trouxe junto. Já que o pano de seda ganhou vida, agora eu também vou viver aqui. A mulher olhou para ela com muito carinho. Temos agora uma grande casa e uma filha que me fazia falta. O rapaz chegou mais perto da fada miudinha. Você quer se casar comigo? Perguntou bem baixinho. Ela respondeu que sim, com um leve sinal de cabeça. Houve uma bonita festa de casamento. O filho mais novo, sua mulher fada e sua mãe viveram felizes por muito tempo, numa região que agora era rica e ensolarada, num mundo redondo que não tem fim.